Pensa só nessa cena, uma ilha tropical, daquelas de filme, com areia branquinha e água cristalina. Para um grupo de garotos, isso aí parece o começo da maior aventura da vida deles. Só que o que começa como um sonho, bem, logo, logo vira um pesadelo. É exatamente isso que acontece na história clássica de O Senhor das Moscas, e a gente vai entender direitinho por quê. A nossa história já começa no meio do caos. Um avião que estava evacuando crianças de uma guerra simplesmente cai. E os únicos que sobrevivem são esses meninos, jogados num mundo sem adulto, sem regra, sem a menor ideia de quando ou se o resgate vai chegar. E aqui está a questão central de tudo, né? Quando não tem mais a estrutura da sociedade para dizer o que pode ou o que não pode, o que sobra da natureza humana? É uma pergunta que a ilha vai forçar esses meninos a responder, eles querendo ou não. Nesse mundo sem adultos, a liberdade pode parecer incrível, mas ela também é muito perigosa. E essa dualidade já aparece de cara em duas figuras centrais: o Ralph, que é o líder otimista, e o Porquinho, o intelectual que está sempre com o pé atrás. O mais interessante aqui é o contraste imediato. De um lado, o Ralph está vendo pura liberdade, tipo um sonho de aventura que virou realidade. Ele está celebrando. Do outro, o Porquinho. Ele está vendo a realidade nua e crua da situação. Ele saca o perigo, o isolamento, enquanto o Ralph ainda está naquela euforia de sem adultos. Então, no meio daquela bagunça inicial, surge um instinto básico, a necessidade de ordem. Os meninos percebem que para conseguir sobreviver, eles vão precisar de regras e, mais importante ainda, de um líder. E olha que curioso, a primeira ferramenta para criar uma civilização ali não vem do Ralph, que parece o líder nato. A ideia vem do Porquinho. É a inteligência dele que enxerga o potencial naquela concha, um objeto que pode juntar todo mundo que está espalhado. As regras são super simples, mas o significado por trás delas é enorme. A concha vira um símbolo poderoso de democracia, da ordem. É a primeira lei da ilha, um eco bem frágil do mundo que eles deixaram para trás. E o primeiro ato democrático deles é eleger um chefe. O Ralph, com aquela calma toda, segurando a concha, acaba sendo escolhido porque ele representa ordem, esperança. Mas a ambição do Jack, o líder do coro, já cria uma tensão ali no ar, sabe? Fica um climão. No seu primeiro ato como líder, o Ralph faz uma jogada política bem importante. Para manter a paz, ele dá um cargo para o Jack. Dá um propósito. Ele vai liderar os caçadores. É uma decisão que acalma o Jack, por um tempo. Mas sem saber, isso também cria uma divisão de poder que vai ter consequências bem graves mais para frente. Então, a sociedade está formada, as regras estão estabelecidas, mas as rachaduras nessa nova civilização aparecem quase que imediatamente. No comecinho, o clima é de aventura total, de amizade. Os três líderes, Ralph, Jack e Simon, exploram um novo território, se sentindo os donos do lugar. A ilha é deles. Mas aí vem o primeiro teste de verdade. O Jack encurrala um porquinho, tem a chance de matar, de conseguir comida para o grupo, e ele trava. Ele hesita. Isso mostra muito bem como as regras do mundo antigo, aquele tabu contra a violência, contra o sangue, ainda estão dentro dele. E a vergonha que ele sente por ter hesitado vira o gatilho para a mudança. Para o Jack, aquilo não foi uma questão de moral, foi uma questão de fraqueza, e ele jura para si mesmo que vai se livrar daquela hesitação. É um voto que marca o começo da transformação dele. Com a ordem mal estabelecida, duas novas forças entram em cena. Um medo que brota de dentro dos próprios meninos e as consequências desastrosas da empolgação sem nenhum controle. O medo começa a ganhar forma. Primeiro, é só um pesadelo de uma das crianças, um bicharoco, uma coisa cobra que aparece no escuro. Os meninos mais velhos tentam ignorar, mas a ideia de que tem uma besta na ilha, essa sementinha do pavor, já foi plantada. Em resposta a esse medo, o Ralph oferece uma solução bem racional: esperança. O plano dele é manter uma fogueira de sinalização acesa. Para ele, o fogo não serve para lutar contra monstros imaginários, mas sim para se conectar com o mundo lá fora, um símbolo de resgate e de civilização. Só que a execução do plano vira um caos completo. A energia selvagem dos meninos, com Jack botando pilha, transforma a fogueira de sinalização num incêndio florestal gigantesco. O símbolo da esperança vira uma força de destruição. E então vem o horror. O porquinho, que está sempre atento, percebe uma coisa que ninguém mais viu. O mesmo menininho que falou da besta pela primeira vez sumiu. Provavelmente foi engolido pelo fogo. É a primeira morte, a primeira consequência fatal da bagunça deles.
Depois da tragédia do incêndio, a briga entre o Ralph e o Jack, que já não estava boa, fica ainda pior. E evolui para um conflito que vai definir o futuro de todo mundo na ilha. O conflito deles fica bem claro aqui. O Ralph está focado nas necessidades do grupo ao longo prazo. Abrigos, segurança, o plano de resgate. Já o Jack, ele está consumido pelo impulso do agora, pela adrenalina da caça, pela necessidade de carne e pelo poder que isso representa. E enquanto essa briga de gigantes acontece, uma cena bem menor, mais quieta, revela o quão rápido as regras da civilização estão simplesmente evaporando. O Roger, um dos caçadores do Jack, começa a jogar pedras perto de um dos meninos menores. Mas ele joga para errar, de propósito. É como se ainda existisse uma barreira invisível, o tal tabu da vida antiga, segurando ele. É o eco da autoridade dos pais, dos professores, da polícia, que impede ele de cruzar a linha. Mas a cena é um aviso, bem assustador. E isso nos deixa com a pergunta final. Essa barreira invisível, que foi construída por uma vida inteira de regras sociais, é muito frágil. Sem ninguém para reforçar essa barreira, quanto tempo ela leva para se quebrar por completo? A resposta para essa pergunta é o coração sombrio dessa história toda.